ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Saudações, grandes amigos conectados aqui no canal da ESI JMJG Som e Imagem, seu canal mais que especializado em eletrônica, tecnologia, informática e também do mundo vintage, enfim, como vocês preferirem chamar, né? Então é isso aí, hoje eu venho falar aqui sobre um assunto exclusivo, um serviço exclusivo que só a nossa empresa presta, por isso que nós viemos a ser uma referência brasileira nesse sentido no mercado aí de restauração, reprojeto e reengenharia de aparelhos antigos, na parte de som e de informática, tá? É a tal da reengenharia, a gente sempre vive falando aí, o pessoal, mas o que é essa bendita reengenharia? O pessoal diz, essa reengenharia aí nada mais é do que as adaptações da vida que qualquer técnico vive fazendo, né? Não, adaptação, né, é uma coisa, gente, e a reengenharia é uma outra coisa totalmente diferente. Como o próprio nome sugere, a reengenharia exige um estudo complexo daquele aparelho para empregar técnicas de engenharia que possa reprojetar total ou parcial o aparelho para que ele possa voltar a funcionar utilizando eletrônica mais moderna, uma eletrônica mais atual. Isso se aplica a alguns aparelhos, certo? Não todos. Alguns aparelhos, infelizmente, não permitem a reengenharia pela própria estrutura deles, né? Não dá para a gente reprojetá-los. Infelizmente, eles estão fora aí da área de reengenharia. Então, o que afinal está dentro da reengenharia? Que tipo de produtos que a ESI JMJG consegue aplicar essa reengenharia e que condições que a gente aplicaria essa reengenharia? Então é o seguinte, supondo que você traga para a gente aqui uma vitrola antiga, um computador antigo, um XT, um 486, um 286, um 386. Se nós tivermos peças de reposição, obviamente nós faremos de tudo para manter o aparelho o mais original possível. Porém, quando uma determinada peça não está mais disponível, é o caso, por exemplo, de uma saída amplificada, né, os famosos saída de potência, etapa de amplificação, amplificador, né, ou uma fonte, por exemplo, queimou uma fonte do XT, né, uma fonte AT de um XT. Quando vai arrumar uma fonte dessa, você não acha em lugar nenhum. Então, a nossa empresa criou essa reengenharia com esse propósito de trazer esses aparelhos de volta, né, para que eles possam voltar a funcionar, para que eles não sejam descartados, né, ou reciclados, simplesmente porque queimaram aí determinadas peças que a gente ainda pode dar uma vida a elas, né, tentar reprojetar. Tá? É diferente fazer adaptações, né? E geralmente o pessoal faz as gambiarras, né? Falando o português correto, gambiarra não é reengenharia, gente. Gambiarra é uma coisa, engenharia é outra. Então a gente vai estudar aquele equipamento, colocar, obviamente, o nosso engenheiro, né, especializado aí para tratar desse assunto. Então ele vai estudar o aparelho, vai reprojetá-lo, trocando algumas peças, ou às vezes até uma boa parte do circuito do aparelho. Então tem reengenharias que são totais, aquelas que trocam totalmente o aparelho, né, praticamente fabricam um aparelho novo, e aquelas que são parciais, uma parte do produto se mantém original e uma outra parte ela possui uma eletrônica diferente ou adaptações, né, diferentes. Essas adaptações vêm junto com a reengenharia, mas a reengenharia não é a adaptação. Tá? A adaptação é você criar um suporte, é você criar uma peça, uma furação no local que não era original para acoplar uma outra peça que possa servir aí para a estrutura do equipamento funcionar, certo? Então gambiarras são diferentes de reengenharia. A reengenharia tem engenheiro trabalhando ali, reprojeta o equipamento, estuda, é uma coisa bem elaborada, tá? Não é simplesmente aí a gambiarra que o pessoal costuma dizer. A gente não faz gambiarras nos aparelhos, certo? Então isso é importante deixar claro aqui, a nossa empresa não faz gambiarras nos equipamentos, certo? A gente trabalha aqui com a reengenharia no lugar das gambiarras, porque temos uma equipe profissional específica justamente para isso, certo? Gambiarras são coisas que não trabalhem de uma maneira profissional, então já é um jeitinho de consertar o aparelho, mas é aquele jeitinho que não permita que ele possa voltar a funcionar. Exemplos de reengenharias, né? Nós podemos pegar uma fonte de um computador XT, são fontes raríssimas, né? Não tem outras iguais, e conseguimos através de uma fonte ATX, né? Ou até uma fonte AT comum de computador, transformá-la numa fonte de um XT.
Nossa empresa é a única no Brasil que trabalha nessa categoria. Conseguimos transformar fontes ATX, padrão 1.1.0, né, em fontes de computador XT, por exemplo. Esse é um exemplo de uma reengenharia. Outro exemplo de uma reengenharia bem aceita aqui na empresa é a reengenharia dos sistemas digitais, né, as amplificações digitais. Mas você falou que o sistema digital não tem conserto. Uma coisa é a gente consertar um amplificador digital. Outra é a gente usar um amplificador digital que já está disponível no mercado para fazer uma reengenharia e adaptá-lo, né, dentro de uma vitrola dos anos 70 ou dos anos 80. Ou seja, aquela vitrola tinha uma amplificação analógica que queimou, não se acha mais os circuitos ou os transistores, né, de amplificação. Então nós utilizamos a eletrônica digital, fazemos a reengenharia, porque você precisa mudar algumas coisas, uma adaptação de sinal, precisa estudar outros acoplamentos, né, para que o amplificador digital possa funcionar nessa vitrola. Aí sim entra a reengenharia desses produtos. Então são dois exemplos muito clássicos, muito utilizados aqui na empresa, que só a nossa empresa faz, que é a tal da reengenharia. Em vitrolas, basicamente são os sistemas Bluetooth. Muita gente quer um Bluetooth aí para usar Spotify na vitrola, né? Consegue fazer. Criação aí de sistemas de FM digital, né? Leitor de pendrive e também amplificações digitais, dentre outros, né? LEDs RGB, dançantes, displays personalizados, a gente consegue criar. No caso de computadores, vão desde fontes, né? Construir fontes através de fontes ATX, uma fonte AT, até também fazer uma reengenharia no gabinete, um case mode, né? Enfim, coisas incríveis aí que a nossa empresa consegue fazer. Então essa é a famosa reengenharia, que é tão exclusiva aqui na nossa empresa, porque nenhuma outra empresa que trabalha nessa categoria de vintage executa esse tipo de serviço, né? A gente mantém o aparelho original. O foco aqui da nossa empresa não é só fazer reengenharia. A gente só vai usar a reengenharia se ela for estritamente necessária. Se o aparelho do cliente puder ser consertado e mantido original, é claro que a nossa empresa vai fazer, porque o objetivo é manter a originalidade do produto sempre que possível. Agora, quando não temos essa opção, que não existem peças de reposição, tem peças que a gente não compra mais na esquina, certo, minha gente? Então, temos que ser obrigados a utilizar essa reengenharia, ou então a gente ia ser uma empresa comum e falar para o cliente, joga fora porque não tem mais o que fazer. Se fosse assim, não estaríamos no ramo. A gente está no ramo justamente para isso. Então temos que trazer algo novo, um serviço que seja exclusivo, que complemente e que permite os aparelhos poderem voltar a funcionar. E a reengenharia é a única opção, a gente não tem outro jeito, tá? Porém, não confundam reengenharia com gambiarra. Existem algumas adaptações que não são gambiarras, como eu falei, furações, criação de suporte ou projeto de alguma plataforma para poder apoiar a reengenharia se o produto originalmente não tem esse suporte, né? Ou não tem essa plataforma que a gente precisaria criar. Então a adaptação faz parte da reengenharia, mas a reengenharia e a adaptação não são a mesma coisa, tá bom? Então o objetivo do vídeo era esse, explicar o que é a tal da reengenharia, tirar essas dúvidas e trazer que tipo de aparelhos podem e não podem. Outra coisa, aparelhos que não podem sofrer reengenharia. Os Walkmans não dá, não tem como fazer reengenharia. Tape decks em geral, pouquíssima reengenharia que pode ser feita, tá? E alguns outros aparelhos portáteis. Geralmente os aparelhos portáteis em geral, pouquíssimos permitem reengenharia. Toca-discos, alguma reengenharia parcial. As vitrolas às vezes permitem até reengenharia total, são os melhores aparelhos para se trabalhar com reengenharia, são as vitrolas, aquelas de madeira dos anos 70, né? E os computadores. Praticamente todos permitem reengenharia, desde os mais antigos do XT aí, da década de 1970 até um computador aí dos anos 2020. Pode ser feita uma reengenharia nele sim, que é o caso dos case mods, por exemplo. Bom, então explicado isso, minha gente, agradeço a atenção, paciência aí por assistirem o vídeo e nos vemos aí em nossos próximos vídeos do canal. Um grande abraço a todos e até mais. Este vídeo foi produzido por ESI-JMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br
www.esijmjg.com.